Tudo bem, pessoal? Vamos falar agora sobre os limites da dívida consolidada, da dívida mobiliária e da operação de crédito nos três entes da federação. Vamos aqui para o nosso quadro. Então, limites. Aí você tem aqui dívida consolidada. Vamos colocar aqui União, né? União, estados e municípios. E aqui em cima vamos colocar dívida consolidada, dívida mobiliária e operação de crédito. Ok? Aí o que é que acontece? Você precisa saber os percentuais, tá? Você precisa saber os percentuais, os limites. Aí, primeira curiosidade. Professor, antes mesmo da sua aula, eu já tinha estudado LRF. E eu já tinha dado uma lida na LRF. Eu tinha dado uma lida antes da sua aula. E quando eu li a LRF, eu não havia em nenhum momento percentuais da dívida consolidada, dívida imobiliária e operação de crédito. Como é que você vai me apresentar os percentuais agora? Como é que esses percentuais vão ser definidos? Boa pergunta. Então, olha o que eu vou falar agora. Do que a gente viu até aqui, e do que a gente vai ver também, os únicos percentuais, olha o que eu vou falar, os únicos percentuais que são definidos de forma explícita na LRF são os percentuais dos limites totais da despesa com o pessoal. Os outros limites, você vai encontrar em resoluções do Senado Federal ou em leis. E aí é que entra o perigo. Então, isso aqui são os limites totais. Aí vamos lá. Qual o limite total da dívida consolidada nos estados? 200%. Qual o limite da dívida consolidada dos municípios? 120%. Aqui não tem limite ainda. Aqui ainda não tem limite, não foi definido, aqui não foi definido. Certo? Próximo. Qual o limite das operações de crédito no âmbito da União? 60%. E qual o limite das operações de crédito no âmbito dos estados e municípios? 16%. Então, esses são os limites, certo? Da dívida consolidada, dívida mobiliária e operação de crédito. Esses são os limites do que, pessoal? São os limites totais. Aí, próxima pergunta. Será que existe limite prudencial e existe limite de alerta nesses três tipos de itens, esses três tipos de obrigações, dívida consolidada, dívida mobiliária e operação de crédito? Será que existe limite total? O limite total está aqui. Será que existe limite prudencial? Resposta, não existe limite prudencial para esses limites. Será que existe limite de alerta? Existe limite de alerta para esses aqui. Então, primeira pergunta, primeira dica, não existe limite prudencial. Segunda coisa, existe limite de alerta. Que é quanto? É 90% do limite total. Certo? Dica. Não existe limite prudencial para isso. Mas existe limite de alerta? Existe. Como é que eu calculo o limite de alerta? Primeiro você calcula o limite total. Em cima do limite total você aplica 90% do limite total. Aí você chega no limite de alerta. Por que é importante eu saber os limites? Porque dependendo quando você ultrapassar determinado limite, você vai sofrer restrições. Mas isso a gente vai ver no próximo bloco. Aí o que mais a gente precisa saber sobre isso aqui? A gente precisa saber o seguinte. Como é que se define esses limites aqui? Então vamos começar pelo mais, digamos assim, difícil de todos. Vamos começar com o primeiro asterisco. Aqui é o primeiro asterisco. Esse primeiro asterisco, ele mostra o seguinte. Como é que é definida a dívida mobiliária federal? A dívida mobiliária federal é definida por meio de uma lei, é estabelecida por meio de uma lei ordinária federal. Então, o primeiro asterisco, vamos colocar aqui, definida por
lei ordinária federal. Seria o primeiro. Segundo, vamos agora falar de dívida consolidada. A dívida consolidada, como é que ela é definida? Seria 2 asteriscos. A dívida consolidada ela é definida por meio de proposta do Executivo e resolução do Senado Federal. Então, a dívida consolidada das 3 esferas, e não é do Executivo, não, é do Presidente da República, tá? Vou complementar, do Presidente da República. A dívida consolidada da União, dos Estados e do Distrito Federal, ela é definida a partir de proposta do Executivo por meio de resolução do Senado. Então, definida por proposta do Presidente da República e resolução do Senado Federal. Certo? Então a gente teve aqui o primeiro asterisco, que é dívida mobiliária federal, por meio de lei. 2 asteriscos, iniciativa da proposta pelo Presidente da República. Então o Presidente da República é que sugeriu esses percentuais aqui. E cabe ao Senado Federal manter ou alterar ele, mas a proposta inicial tem que ter partido do Presidente da República. E para fechar aqui, né, o terceiro e último item, seria esses aqui que sobraram. 3 asteriscos. Nesses 3 asteriscos aqui, aí não precisa de iniciativa do presidente, não. Resolução do Senado Federal. Definida por resolução do Senado Federal. Então é isso, pessoal, que a gente precisa saber. Esses são os limites que existem, são esses os limites, sendo que a dívida mobiliária federal é definida por lei ordinária federal. A dívida consolidada dos 3 entes da federação, a proposta parte do Presidente da República. E quem bate o martelo é o Senado Federal. A dívida mobiliária dos estados e municípios e a dívida mobiliária e as operações de crédito na União, estados e municípios, resolução do Senado Federal. Beleza? Vamos agora fazer as questões de reforço. Então, tranquilo aqui. Dívida consolidada. Aqui é projeto de lei, como eu já tinha dito. E compete ao Senado Federal a dívida mobiliária dos estados, Distrito Federal e dos municípios. E compete ao Senado Federal dispor sobre limites globais de operação de crédito na União, estados e municípios. Aí vamos lá para as questões que interessam, de reforço. Letra A e letra B. Os limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos estados e municípios, propostos pelo Presidente da República, poderão ser verificados a partir de percentual da receita corrente líquida. Com certeza. Você acha que esses 200%, esses 120% é em cima de quem? Esse 120% é com base na receita corrente líquida dos últimos 12 meses. Esse 200% é com base na receita corrente líquida dos estados dos últimos 12 meses. Isso é importante. Aqui não é 120% para o município. Esse 120% é em cima da receita corrente líquida do município. Esse 200% é em cima da receita corrente líquida do estado. Para a União ainda não tem ainda limite para a dívida mobiliária para a União, que é por meio de lei. Então aqui está certo. Certo. Questão letra B. Para fins de ajuste na dívida pública consolidada, aos limites fixados, os precatórios liquidados durante a previsão do orçamento, bem como os precatórios não pagos, não deverão ser incluídos no limite da dívida consolidada. Devem ser incluídos, pessoal. Aqui está errado. Ok? Então, com isso, a gente fecha aqui mais um bloco sobre os limites que existem para os 3 itens que compõem as obrigações dos entes da federação. Dívida consolidada, dívida mobiliária e operação de crédito. Daqui a pouco a gente vai voltar e vamos falar especificamente o que acontece quando esses limites são ultrapassados. Até daqui a pouco.